Amigos e amigas do nosso canal, eu vou falar com você agora naquela proposta nossa da educação política. Esquerda, direita, centro. Você acha que é possível que isso não exista mais? Se você acha isso, aguarda só um pouquinho que eu vou conversar com você para lhe mostrar o que é esquerda, o que é direita e o que é centro desde todo o tempo do mundo. Mas antes eu quero pedir a você que, ao contrário do que faz o pastor Silas Malafaia, que pede o dinheiro da sua prestação da sua casa, ou do aluguel, ou do biscate que você faz para sustentar a sua igreja, mas eu quero só apenas que você faça o seguinte comigo. Não é para você ganhar muita coisa, mas é para que eu ganhe muita coisa. Mas não é dinheiro. É que você clique exatamente no botão inscrever-se, que está em vermelho, logo abaixo desse vídeo, e você ficará inscrito no nosso canal. O que é que eu ganho com isso? Prestígio no YouTube. O YouTube começa a considerar o nosso canal relevante, até porque já passou a barreira dos 1000 inscritos, e aí, com esse canal relevante, o YouTube recomenda o que nós falamos aqui para que você ouça, compartilhe, participe. Enfim, você tem uma voz, você tem uma opinião que consegue interpretar uma notícia, mas evidentemente aberta a sua discordância total. Pronto, feito isso, você vai no sininho que tem lá, no próprio vídeo, e clica ali. Quando você faz aquilo, você automaticamente recebe as notificações do YouTube informando que tem um vídeo novo de Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia, no canal. Aí você vai ver, querendo ver, vai criticar, querendo criticar. E se gostar, vai dar também um cliquezinho do gostei. Pronto. Feito isso, você estará nos ajudando e muito. Tenha certeza disso. Eu quero dizer que a gratidão minha é imensa em relação a esses mais de 1000 inscritos que nós conseguimos com o agrado de todos vocês que participaram. Mas, meus caros e minhas caras, é interessante fazer esse comentário porque as pessoas que não têm a noção da vida, que leem pouco ou que sabem pouco e também não querem saber, costumam dizer o seguinte: esse negócio de esquerda e direita é tudo a mesma coisa e tal. Esse negócio de esquerda já acabou, porque as pessoas entendem, algumas delas, que o fato do cidadão ser de esquerda, ele depende de uma pessoa, de um líder, de alguém que fez história na esquerda, ou ser de direita depende de alguém que fez história na direita. História que eu falo, tanto faz para o bem como para o mal. E também do centro. Mas é um raciocínio errado. Porque existem coisas que são eternas, assim como o tempo. Alguém pode se recordar, assim, dizer: olha, na minha época era assim. Hoje está diferente. Mas eu pergunto aos senhores: o tempo mudou? Não. Continua frio, quente, sol, chuva, inverno, verão, dias mais longos, dias mais curtos. Não é assim que funciona? O luar do sertão, por acaso, ele pode estar até um pouco encoberto em função de tanta diferença climática que tem, mas é o luar do sertão sempre. Então, meus caros e minhas caras, o que eu volto a dizer, eu já fiz em outro comentário, é o seguinte: quando terminou a Revolução Francesa, e os senhores sabem o que foi a Revolução Francesa, que houve a queda daquela prisão que era chamada Bastilha, e que foi derrubado o reinado na França, e daí então a França fez uma opção por um governo lastreado na República. Bom, a partir daí houve uma Assembleia Nacional Constituinte do novo governo francês. E aí houve a possibilidade de que as pessoas
se sentassem nessa assembleia de acordo com o pensamento político, social e econômico da época. Estou indo na origem para mostrar aos senhores de onde foi que nasceu essa história de esquerda, direita e centro. Então, do lado direito, sentaram-se grandes latifundiários, grandes comerciantes, grandes industriais da época e grandes financistas, ou seja, o lado economicamente poderoso, socialmente mais respeitado e politicamente mais influente na velha França. Do lado contrário, que era o lado da esquerda, se sentaram os camponeses, os operários, os sapateiros, alfaiates, comerciários e as pessoas os estivadores que carregavam e descarregavam os navios. Esses ficaram do lado esquerdo. No miolo da sala do prédio ficou aquelas pessoas que tinham um pouco de dinheiro, mas que também era voltado às causas populares daqueles estivadores, alfaiates, operários, empregados domésticos. Não existia isso naquela época, mas alguém que era agregado a uma família rica. Mas essas pessoas, algumas delas que conseguiram um pouco de capital, ficaram no centro, ou seja, ora tinha um pensamento voltado à direita, ora tinha um pensamento voltado à esquerda. Está explicado essa primeira parte? Porém, mais adiante do lado direito, ficou o que se chama de extrema direita, ou seja, aquelas pessoas que entendiam que cegos, aleijados, pessoas com doença mental tinham que ser eliminados da sociedade. Essas pessoas eram chamadas à época de extrema direita, por isso ficaram além da direita. Entenderam? Bom, aí a outra parte que ficou além da esquerda, que foi denominada de extrema esquerda, era exatamente aquele pessoal que raciocinava que o Estado deveria não existir como Estado e que as pessoas deveriam controlar todo o meio de produção e que esse dinheiro fosse repartido para todos e que, se preciso fosse, que quem se colocasse de forma contrária também teria que ser eliminado. E isso se chama extrema esquerda. Bom, isso era o retrato do pós-Revolução Francesa e a organização da República Francesa. Bom, o tempo foi passando, os livros foram escritos, os que já existiam e os que foram surgindo, e que foi feito o trabalho do Capital de Marx, e outros escritores escreveram também sobre o comunismo, sobre o capitalismo, sobre o socialismo, tudo, enfim, que envolvesse a pessoa. É claro que eu disse no início do vídeo que a questão de ser esquerda e direita, é claro que isso é uma criação de pessoas. Mas como isso se torna uma ideia, não significa porque um cidadão que é de esquerda abandone o barco do seu pensamento e se transforme em direita, que a ideia crucial da esquerda tenha desaparecido. E a mesma coisa acontece com a ideia da direita. O cidadão é de direita e resolve, por algum motivo na sua vivência, começa a ter ideias de esquerda e abandona a direita. Isso não quer dizer que a ideia de direita desapareça, porque é impossível desaparecer, assim como o sol.
o sol vai surgir todo dia. Não adianta fazer nada. Ele vai aparecer de qualquer maneira. Então, essa ideia, ela continua. É por isso que as pessoas falam o seguinte: você mata o homem, mas você não mata a ideia. O que é que nós discutimos até hoje? As ideias do passado. Mesmo que coloquemos as coisas mais evoluídas hoje, a nossa base é a história. Tem gente que detesta a história porque vai fazer o quê? É um pensamento esquisito, mas tem gente esquisita também no mundo. Bom, a partir daí, você teve o desenvolvimento em diversas partes do mundo, onde o comunismo da União Soviética teve o seu progresso, o comunismo da China teve o seu progresso, o comunismo de Cuba teve o seu progresso. Da mesma forma que a direita dos Estados Unidos teve o seu progresso, a direita da Inglaterra, né, da Holanda. Agora, nada disso mudou. Porque você vai identificar automaticamente, no que eu vou falar aqui no final desse vídeo, gostaria que você ouvisse esse vídeo até o fim. Esse vídeo é importante. Claro que nós colocamos ontem um vídeo do nosso querido vereador Chico Estrela, mais uma montagenzinha, uma brincadeira feita por um internauta que nos mandou. Mas hoje eu estou falando aqui de um aspecto muito sério, que é esse aspecto para explicar a você por que essa ideia não morre. Então, você vem e vamos colocar especificamente o Brasil. Eu já exemplifiquei que existem lugares onde o comunismo tem um progresso, como é o caso da China, né, do Vietnã, da Coreia do Norte, que dentro das possibilidades lá, tem isso, você tem o lado da direita, por exemplo, como eu citei, da Holanda, da Bélgica, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, que também consegue algum tipo de progresso e alguns fracassos também. Mas o interessante é saber que qualquer regime ele precisa de correção, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Porque o que deve funcionar é sempre o ser humano em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que quem é animal tem que ser exterminado. Porque nós precisamos de cada planta e de cada animal que existe no mundo, mesmo os peçonhentos. Porque essa cadeia não foi feita por nós. Provavelmente foi feita por uma energia muito superior à nossa, que fez com que você tivesse o sapo, que você tivesse o rato, que você tivesse a ortiga e que você tivesse o capim. Não existe nada inservível no mundo. Tudo tem o seu lugar ao sol. A minha mãe diz sempre o seguinte: ninguém precisa se considerar feio. Porque do mesmo jeito que Deus fez o sapo, ele fez a sapa para casar com o sapo. Portanto, minha mãe é sábia, sempre foi, e nos seus 80 anos continua sábia. Mas eu quero dizer para você o seguinte: como é que nós vamos definir a direita, a esquerda e o centro no Brasil, para que seja melhor entendido? Então veja só. Todos sabem, eu já repeti aqui algumas vezes, o Brasil, durante 353 anos da sua história, os brancos representantes da direita escravizaram os negros, os índios, durante 353 anos. Desse povo foi roubado tudo, inclusive a dignidade. Daí, quem era esquerda nesse período? Era o negro, era o índio sofredor. Quem era direita?
era o senhor do engenho, os fazendeiros, a nobreza. Esse pessoal formava a direita. Quem era extrema-direita naquele tempo? Eram aqueles fazendeiros, porque o Brasil era um país rural, que matavam ao seu bel prazer o índio, matava ao seu bel prazer os animais e matava ao seu bel prazer os negros. Ele era extremo, ele não conseguia conviver. Eram aqueles que matavam os aleijados, os débeis mentais, enfim, qualquer pessoa que tivesse uma doença que não fosse perfeito. Que é uma herança que vem desde lá do tempo de Atenas, né? E inclusive também no meio dos índios. Não estou justificando, estou colocando do ponto de vista histórico. Da extrema esquerda, quem era a extrema esquerda? Naquela época, era Zumbi dos Palmares, que promovia a luta corporal para se desvencilhar da direita dominante. Avançamos e chegamos à era da nossa República. E a República apareceu e acabou o Império e veio a libertação dos escravos, vírgula, né? E veio a formação das milícias no Brasil. Aí foi formado a Marinha, o Exército. Esses homens do Exército e da Marinha, eles tinham autorização para terem armas, né? E, naturalmente, seriam os guardiões da pátria, ou da colônia, ou o que for, o chamado Brasil dos brasileiros. Em tese, contra a invasão externa, como no passado houve invasão da Holanda no Brasil, e os senhores sabem que o Maurício de Nassau, por exemplo, ficou mandando em Recife, Bahia, durante muitos anos. E ainda se estendeu até o Maranhão. Os franceses também invadiram, Villers-Gaillon, por exemplo, né? E o Brasil teve isso, invasão francesa, invasão holandesa. E com isso, essas pessoas dominaram um período no tempo. Quem conhecer um hotel hoje chamado Convento do Carmo, lá em Salvador, na Cidade Baixa, ali como é que chama aquilo? Santo Antônio Além do Carmo, você vai encontrar lá alguma coisa sobre o príncipe general Maurício de Nassau, que era holandês. Bom, essa invasão foi feita e, em tese, o nosso exército foi que fez a expulsão, assim como o nosso exército da Bahia, formado pelo pessoal de Cachoeira, Santa Maria e Companhia Limitada, no Pirajá, acabou colocando o pessoal de Portugal para ir embora, isso lá no passado. Então, em tese, essas forças armadas deveriam proteger o país nesse sentido. Infelizmente, as forças armadas se envolveram na política e os nossos dois primeiros presidentes foram militares da ativa, né? O que não aconteceu já em 1910 ou 14, posso estar errado aqui, com Hermes da Fonseca. E aí veio essa luta, porque aquelas famílias ricas do Brasil acabavam aceitando o casamento das suas filhas com oficiais das Forças Armadas, e esse grupo de pessoas no Brasil teve muito poder, sempre teve. Né? Houve a Revolução de 30, onde houve participação de militares. Houve a Revolução de São Paulo, onde os militares também participaram, foram derrotados, inclusive pela Polícia Militar de Minas Gerais.
Juscelino Kubitschek era coronel na época, coronel militar, coronel médico, e lutou na guerra da Revolução de Minas contra São Paulo. Até você chegar nos anos 40, com a deposição de Getúlio Vargas e a intervenção total dos militares. Esses militares continuaram ali na conspiração. Eduardo Bueno entende que o general Teixeira, Marechal Teixeira Lott, era golpista. Eu tinha outra visão da história dele. Quer dizer, continuo tendo. Já em 1964 foi golpe mesmo que os militares deram. Porém, é isso que eu quero chegar. Os militares deram o golpe, mas eles eram apoiados pelos civis da direita, denominados e agrupados numa coisa horrível chamada União Democrática Nacional, o UDN, e democrático não tinha nada. Esse grupo, que era a parte civil da direita, dominou o Brasil em todos os seus setores. Entenderam? E existia um grupo que era da esquerda, que era representado pelo PCB, pelo PCdoB, pelo PTB, pelo PSD e outros partidos alinhados ao pensamento de que as riquezas do país deveriam ser divididas entre todos os brasileiros. Esse grupo eram os representantes daquela esquerda da França que eu falei. Com o passar do tempo, aquela denominação que eu falei de extrema direita, extrema esquerda e centro, eles foram surgindo, mas era a mesma ideia daquele passado. Centro é centro, é aquele cidadão que fica como juiz, nem só a favor de você, nem de você, mas o caminho é esse, entende assim? Para explicar melhor. Bom, a partir daí nós chegamos a hoje, por exemplo. E eu vou trazer o exemplo para nossa Vitória da Conquista, que é a minha terra, meus caros, estou falando aqui. Para não estender o áudio e chegar até a Bahia, talvez eu faça um outro áudio, um outro vídeo explicando sobre esquerda e direita na Bahia por inteiro, porque eu estou cronometrando aqui o tempo. Bom, então, em Vitória da Conquista, que é a cidade minha, nós tivemos aqui sempre o grupo de direita, representado pelos fazendeiros, donos das terras, o pessoal que controlava a delegacia de polícia, cartório, juiz, escola, enfim, tomava conta dos bens do governo. E tínhamos o quê? O lado da esquerda, que era representado pelos marceneiros, pelos padeiros, pelos pedreiros, pelos engraxates, pelos alfaiates, pelas empregadas domésticas, né? Essas pessoas ficavam à esquerda. E você tinha no meio, o centro, aqueles que eram profissionais liberais via de regra, contadores, bancários, médicos, advogados, dentistas. Assim se formou a direita, a esquerda e o centro de Vitória da Conquista. Nesse período, Vitória da Conquista evoluiu, é claro, mas você ainda encontrava naquela direita, que eu falei, as pessoas que tinham cargos públicos e que aproveitavam da máquina pública dos impostos arrecadados do país e cresciam suas fortunas, que eram aqueles mesmos que herdaram dos seus antepassados as terras conseguidas com o trabalho dos negros, dos pobres, e a Vitória da Conquista nunca teve escravo em larga escala. E os índios foram assassinados e os que restaram tiveram que bater em retirada. Então, o que houve foi o seguinte, foi pobre que chegou e o pobre ficava daquele jeito ali, sofrendo, recebendo salários baixos e tal, e promovendo a riqueza de quem é rico hoje em Vitória da Conquista, herdando do passado. Não estou falando de quem é rico agora. Bom, feito isso, está explicado quem é que se identificava com direita e esquerda em Vitória da Conquista. Aí você tinha, eu vou deixar Régis Pacheco para lá e venho para cá mais para 1950 para mostrar para você o seguinte. Representação dos fazendeiros,
dos grandes comerciantes de conquista da época se escoravam na UDN e às vezes misturavam os partidos, ficava uma confusão danada, mas eram aqueles que eram apoiados pelos coronéis de Vitória da Conquista. E o grupo que ficava contra esses coronéis era considerado esquerda. E nesse grupo, apesar de ser filho, de ser parente de coronel, tinha José Pedral, Camilo Jesus Lima, Orlando Leite, Newton Gonçalves, né, que era esse pessoal, João Ildefonso. Esse pessoal era voltado para a esquerda, eram aquelas pessoas que entendiam que tinham que garantir salário justo, pagamento justo, não digo salário para a empregada doméstica, respeito aos homossexuais, respeito às pessoas que vendiam na feira. Era isso. Do outro lado você tinha o cidadão que era de direita. Dificilmente tinha o centro ali, mas existia sim. Bom, esse retrato ficou representado pelos deputados que foram eleitos pela esquerda e pelos deputados que foram eleitos pela direita em Vitória da Conquista. Não vou me alongar nesse assunto. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é que nada de direita e de esquerda ter acabado, isso aí é fruto da ignorância de quem não estuda o aspecto sociológico do país. Agora, você vai observar e eu vou dar um dado aqui, você vai identificar agora. Por exemplo, quem trabalha no comércio, quem usa transporte coletivo para trabalhar, quem é professor de escola particular, escola pública, ganhando menos, não como está ganhando bem agora o professor público. Quem vive de artesanato, quem tem deficiência física, quem precisa de ajuda financeira. Você identifica esse pessoal com que lado? Ele é o quê? Pois é, baseado na Revolução Francesa, ele é esquerda. Agora eu vou lhe falar um outro lado. Quem tem os melhores restaurantes de Vitória da Conquista, as melhores lojas, as melhores indústrias, as grandes fazendas e o capital financeiro, os grandes agiotas, você identifica esse pessoal com o quê? Direita. Por quê? É fácil você entender. Quais são os interesses que têm essas pessoas que eu falei por último, em relação às que eu falei primeiro? Apenas o consumo e a força do trabalho. Então, é normal quando você vê um cidadão de direita, engenheiro, dono de construtora, ele diz assim, precisamos encontrar uns peões, vamos procurar na periferia da cidade. O que é peão? É aquele cidadão que tem um salário baixo, mas é aquele que dá o sangue, o suor e a lágrima na construção civil. Aí ele é importante naquele momento. Quem é mais velho, tem mais ou menos a minha idade, se lembra que pedreiro e ajudante veio trabalhar com capacete de uns 10 anos para cá, ou com a roupa adequada, com aquele capacete que pode amortecer uma pancada, que conseguiu os andaimes para poder subir com segurança com aquelas cordas. No passado não era assim não. O cidadão caía, morria, ficava por isso mesmo. Inclusive, na construção de Brasília, quem caía da construção de um prédio, no instante era limpo porque não podia parar a cidade. Funcionava 24 horas por dia e era interesse da direita terminar tudo. Então, está explicado. Esse retrato se reflete na política. Aí você vai ver aquelas pessoas que estão alinhadas a isso e as que estão alinhadas à esquerda. Eu não estou entrando no centro aqui, porque senão
o áudio vai estourar demais. Bom, então entenda bem. Uma outra diferença interessante entre esquerda e direita. A esquerda tem no seu comércio os produtos que são de origem chinesa. Por que eu digo isso? Que são baratos, que vende no camelô. O camelô é esquerda normalmente, né? Aqueles que têm as grandes lojas é direita normalmente. Dificilmente você vai encontrar um dono de loja de conquista que seja de esquerda. Porque ele entende, por exemplo, via de regra, de que aquele imposto que você paga no produto que você compra na loja e que você deixa 20% para o Estado, ele acha que aquele dinheiro é dele. E que pagar aquilo, ele acha que é ele que está pagando e não o cidadão que está comprando. Mas é um raciocínio que vem de anos, décadas. Aí você vê o empresário gera emprego. Isso é mentira. O empresário, ele tem que conceder o emprego porque ele não pode fazer as coisas sozinho. Aí ele entende que porque ele tem o capital e tem a loja, que o cidadão que vai trabalhar lá na loja tem que ganhar muito pouco para que aquele cidadão jamais tenha uma loja. É o pensamento da direita. Agora, o pensamento da esquerda, ele tem que ser comunitário. E às vezes não é. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, por exemplo, que ele desce o cacete, que o comunismo, que Lula vai ser comunista, que o Brasil vai virar comunista. Quando você chega na loja dele, ele vem tudo do país comunista. E os empregados que ele tem são todos contra a China. Igual o presidente da República. Porém, os produtos que são vendidos nas lojas da China, e não só de camelô, do comércio baixo, não é as lojas de Vitória da Conquista. As camisas que tem, não sei essa aqui, talvez até eu tenha comprado da China também. Então, veja bem, tudo produzido no país comunista. E por isso ele chega mais barato aqui. Mas o cidadão é contra o comunismo aqui, mas lá pode. Entendeu? Então, acho que eu consegui, num esforço grande, explicar aqui. Provavelmente deixei algo aberto, mas o áudio já passa de 32 minutos. Aí alguém vai dizer assim, não dá para ouvir Paulo Nunes não, que é muito grande. Pois é. Então, eu volto a dizer o seguinte, esquerda, direita e centro, nem com a morte da gente acaba, gente. Isso é eterno. Agora, o país é que faz a sua opção. Se ele é governado pela maioria ou se ele é governado pela minoria. Até hoje o Brasil foi governado pela minoria. Mas foi governado por uma minoria que ouve um áudio de 35 minutos, lê jornal e estuda. Por isso leva vantagem contra quem não faz isso. Eu sei que tem gente que não tem condição de estudar, não tem tempo, porque a lida não lhe dá descanso. Mas faça um esforço. Hoje a internet nos oferece muito conhecimento. Então, se a gente parar de brincar, pode brincar na internet um tempo, mas se você aproveitar os ensinamentos que tem a internet, escolher bons canais para poder se instruir, pode ter certeza que o povo unido jamais será vencido. Bom dia.